Então tá. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Jader, sou engenheiro de manutenção da Fras-le, tá? E aí vou apresentar nesses 20 minutinhos aqui, né, um resumo, então, do nosso trabalho aí que a gente vem fazendo já há 5 anos com o TPM dentro da organização. Então, alguns dados aqui da empresa, né? Quem é a Fras-le? Então, nós fizemos parte, então, do grupo Randon, né? Das empresas Randon, Caxias do Sul. Somos uma das autopeças, então, que compõe esse grupo, né? É com um grupo grande, composto de várias empresas. E a Fras-le, então, é uma delas, né? Fabricante de autopeças, né? Na linha de freios, né? A planta aqui de Caxias do Sul, né? Que a gente vem fazendo esse trabalho com o TPM. Aqui, então, só para contextualizar, né? A Fras-le ela também possui algumas controladas, né? Então, ela faz parte do grupo, mas abaixo dela aí tem várias outras empresas, principalmente fora do país, né? Índia, Estados Unidos, China, enfim, a Argentina tem várias unidades, várias plantas Fabris aí, mas o foco desse trabalho é na planta de Caxias do Sul, que é o que a gente vai apresentar logo aqui na sequência. Bom, para começar, então, como que o programa está estruturado dentro da empresa? A gente tem um programa maior, né, chamado Sustentar, onde a empresa sempre olha três grandes pilares, que são segurança, qualidade e produtividade. E todos os programas que a empresa trabalha têm que estar linkados a esse programa maior. Então, o TPM, ele se encaixa muito forte no pilar de produtividade, né? O nosso foco principal é aumentar a eficiência da empresa, aumentar, né, como o Luciano falou aqui, o IROG ou o OE, é o nosso indicador principal, mas a gente trabalha muito forte em qualidade, principalmente de produto e de serviço, falando aqui de manutenção, né, e segurança, né, segurança também, a manutenção autônoma atua muito forte na questão de segurança, então com o TPM, certo? Bom, falar um pouquinho do planejamento estratégico da empresa. Então, o TPM, ele como eu disse, já fazem 5 anos que a gente vem trabalhando. Ele começou, então, como uma ferramenta um pouco mais simples e foi tomando corpo. Então, hoje ele faz parte do planejamento estratégico da organização. Então, nós temos grandes blocos aí dentro do planejamento estratégico. Um deles é a questão de cultura organizacional, tá? E aí, dentro da cultura organizacional, então, nós temos como um projeto estratégico o TPM, né? Fomentar a cultura de TPM, fortalecer a cultura de TPM. E a empresa, depois disso, né, dentro desse projeto, desdobra em alguns projetos operacionais. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas como vocês estão vendo, a gente tem vários projetos, né? Implementar um sistema para mapear as competências e habilidades dos funcionários, criar a TPM School, é um projeto, né, de 2019, 2020 aí para nós, né, criar um ambiente para poder desenvolver as pessoas, manter o que nós já fizemos até aqui, que eu já vou mostrar logo na sequência, né, né, futuramente aí um próximo pilar, que é o melhoria focalizada. O Luciano também, né, citou que eles estão trabalhando com esse pilar lá. A gente também está estruturando para aqui, talvez 2020, 2021, a gente possa trabalhar com esse pilar também. Esses são alguns dos projetos operacionais, tem vários outros, eu vou comentar alguns no decorrer da apresentação. Bom, quais são os objetivos do programa, então, para a Fras-le, né? Por que a Fras-le foi buscar o TPM lá no final de 2014, início de 2015? Primeiramente, então, a gente colocou como objetivo implementar 3 dos 8 pilares. Acredito que todos aqui conheçam essa casinha, né, tradicional casa do TPM, onde a gente tem os 8 pilares aí. Nós colocamos como meta, como objetivo, trabalhar 3 deles: a autônoma, a planejada e o educação e treinamento, né? De momento, são esses, né, os pilares que a gente entende, que a organização entende que são mais necessários, que fazem mais sentido a aplicar. Não que a gente não aplique os demais, né, mas esses são o foco do trabalho. Outro grande objetivo
é trabalhar a questão de sinergia entre as áreas. Então aqui eu coloco, né, uma figura aqui que representa ali a área de manutenção, a área de operação, de produção, como a gente chama lá, e também as áreas de apoio, né, processos, segurança, compras, engenharia, enfim, todas as áreas que apoiam aí a produção. E o que a gente, né, colocou como objetivo é criar essa sinergia, é evitar que aqueles bonequinhos que estão ali no centro estejam concorrendo, né, estejam brigando ali, e que a gente crie um E ali, que a gente crie, então, uma integração, uma sinergia. Principalmente nesse momento aqui, até pelos pilares que eu falei para vocês, entre manutenção e produção. Então, buscar esse engajamento entre essas duas áreas aí. E esse foi um grande objetivo nosso e que a gente teve muito sucesso até agora. Não está tudo perfeito, vou mostrar logo na sequência aí, mas a gente melhorou muito esse engajamento aí, assim como as áreas de apoio. Terceiro grande objetivo, a gente não pode deixar de mencionar, né, o nosso norte principal aí, né, o nosso norte, no caso, é o IROG, né, o OE, elevar o OE. É isso que a gente quer, a gente precisa elevar a eficiência dessa planta aqui de Caxias do Sul, esse é o nosso grande objetivo aí com o TPM, ou ATPM. E por último, né, e não menos importante, talvez até mais, a questão da mudança de cultura. Ou seja, fazer com que as pessoas, com que aquele operador no chão de fábrica, com que aquele técnico na manutenção, ele se sinta dono do posto de trabalho, ou até mesmo a pessoa que está lá no administrativo, fazer com que ela cuide do posto de trabalho, tá? Então, a questão de mudança de cultura, né, aquilo que os japoneses falam muito lá, né, da minha máquina cuido eu, do meu posto cuido eu. Então, é isso que a gente está tentando, né, e vem fazendo com o nosso pessoal, principalmente de operação, né, que ele não deixe a máquina dele ali tudo largada e tal, não, mas que ele se sinta dono, que ele saiba que é dali que vem o resultado, é dali que vem o salário, é dali que vem tudo o que ele tem, né, tudo que a empresa precisa, né, ele tem que ser responsável pelo posto dele, certo? Bom, por que que nós implantamos o TPM, então? Porque nós começamos lá no início de 2015, com apoio fortíssimo aí da Produtare, na época, a trabalhar com o TPM. Eu mostro aqui para vocês um gráfico onde a gente tem os investimentos que a empresa vinha fazendo, somente na parte industrial aqui de Caxias, dessa planta, né? Então a gente vinha aí num ritmo entre 2007 e 2015, de 20, 25 milhões aí ao ano de investimento, tirando alguns anos ali que teve uma baixa, né? Mas a gente vinha nessa batida aí. E, em contrapartida, a nossa produção, ou a capacidade produtiva, é um gráfico muito parecido, né? Vinha diminuindo, né? Então, se a gente olhar, estava acontecendo isso, né? A gente vinha investindo em máquinas, investindo em ferramental, investindo em tecnologia, né? Em manutenção, em adequações de segurança, e a nossa produção vinha caindo. A nossa capacidade produtiva, na verdade, vinha baixando, né? E aí a empresa viu que tinha algo errado. Pô, então, ou a gente não está investindo bem, ou tem alguma coisa errada aqui, a gente não está dando o tiro certo, né? E aí, quando a gente olha para dentro da fábrica, a gente vê situações como essa, né? Um OE, IROG ali, em algumas máquinas, 43% de OE, quebras, máquinas que quebravam a cada 11 horas, elevadíssimo tempo de setup, chegava a ter 45 paradas por mês em algumas máquinas, né? Paradas por falta de contenedor, ou seja, problemas de fluxo, né? Um setor produzindo e o outro não conseguia dar conta, eu tinha que parar essa máquina porque não tinha onde colocar material. E as áreas também, algumas áreas, né, ou programas, né, um puxando para um lado, consumindo recurso, né, o outro olhando para o outro e ninguém olhando para o todo, para a fábrica. Vamos, o que que a fábrica precisa, né? Tenho um grupo aqui fazendo melhoria disso, tem outro grupo fazendo melhoria daquilo, e talvez onde eu realmente tinha problema, onde eu tenho problema, né, eu não tô atacando. Então, esses são alguns dos motivos que levaram a empresa a buscar um programa como o TPM, certo? Bom, como que está o TPM hoje na Fras-le? Então, a tradicional casinha aí, né? Desses 8 pilares, a gente trabalha, como eu falei, com 3. Então, a manutenção autônoma é foco da área produtiva, tá? Ela é conduzida
é, é, os resultados, tudo é cobrado da área de produção. Então, eles são responsáveis, eles é que tocam a metodologia. Então, a produção assumiu esse pilar, a área produtiva, né, desde a coordenação, gerência, toda a gestão, né, é que é responsável por esse pilar. O pilar de manutenção planejada, esse sim é foco da área de manutenção, tá? Eu coloco isso aqui porque o pessoal tem muito que TPM é coisa da manutenção, né? E a gente já viveu isso no passado, tenho certeza que alguns de vocês aí que já tiveram oportunidade de ver o TPM, já ouviram isso também, né? Esses dias até eu vi um post aí na internet em que citava o Nakajima, né? Ele disse, né, maldita hora que a gente traduziu esse M aí como manutenção, né, e não como gestão, management, né, gestão produtiva total. Então, por isso eu faço questão de colocar aqui, manutenção autônoma, né, forte da área de produção, manutenção planejada, e esse sim é da área de manutenção. Assim como o terceiro pilar que a gente tem aqui, educação e treinamento, é o pilar que vem para apoiar esses dois aí, né, para elevar a questão técnica, desenvolver habilidades que os nossos operadores, que os nossos manutentores precisam para realizar o seu trabalho lá no dia a dia. Então, esses são os 3 pilares que nós temos hoje na Fras-le. E como que é medido, né? Então, a gente mede a TPM por 3 grandes indicadores, tem outros, né? A gente tem outros indicadores, mas os principais são esses, né? Sendo o primeiro o IROG, né? O OEE é o que nos dá o norte, né? Depois a produtividade, porque a gente tem que olhar também a questão de pessoas, né? Então o nosso peça-hora homem, né? Quilo, enfim, tem várias unidades aí, mas principalmente, né? Peça-hora homem. E a nossa disponibilidade física, aí para medir mais, então, o atendimento da manutenção. E aí vem, desdobra em MDT, MTBF, MTTR, enfim, os indicadores de manutenção. Mas esses são os 3 principais aí que a gente reporta ao nível de diretoria da organização. Continuando aqui. Uma breve linha do tempo, então. O que nós fizemos ao longo desses 5 anos aí com o TPM. Então, como eu disse, começamos lá em 2015, né? E a gente começou pequeno, né? Não começamos querendo abraçar a planta toda, começamos MA e manutenção autônoma, tá? Caso alguém aqui não esteja familiarizado com as siglas, então MA manutenção autônoma, MP manutenção planejada. Começamos então com 5 máquinas pilotos, né, em 2 unidades de negócio dentro da planta, e começamos a trabalhar MP. No ano seguinte, a gente chegou com pelo menos uma máquina em cada unidade de negócio que tem dentro da planta, né? Para vocês entenderem, a planta tem em torno de 6 unidades de negócio. Então, pelo menos uma máquina para quê? Para que toda a liderança, toda a gestão tivesse pelo menos um envolvimento com o TPM. Aqui a gente estava buscando, nem era tanto o resultado na máquina, mas sim que a liderança, que a gestão tivesse envolvida. Isso foi muito positivo. A liderança, a coordenação, a gerência comprou muito a ideia, né? Viu os resultados. Isso foi muito importante, essa sacada aqui de ter pelo menos uma máquina e estar toda a gestão, todo mundo envolvido. Concluímos a implementação da MP. Depois, em 2017, então, vou passar rapidamente aqui, continuamos ampliando a manutenção autônoma, voltamos a fortalecer os pilares de MP, né? A MP é uma metodologia bastante pesada, então a gente precisou resgatar ela, né? Continuamos até hoje sempre retrabalhando os pilares. Começamos o terceiro pilar, que foi de educação e treinamento, e criamos um programa de auditores e multiplicadores. Então, foi nossa primeira turma em 2017, porque o programa começou a ficar muito grande. Não dávamos conta mais em 1, 2 pessoas de fazer isso, então tivemos que criar esse programa de auditores aí para nos ajudar, né, a manter o programa, fomentar dentro dos seus setores, das suas unidades. Em 2018, então, a gente chegou já a 100 máquinas em manutenção autônoma. Dentro da manutenção, começamos a trabalhar, então, com PCM, né, Planejamento e Controle de Manutenção. Trabalhamos com a gestão, um coaching em TPM, né, fizemos um trabalho à parte, né, até fora do horário e tal, com todos os gestores, gerentes, coordenadores. Começamos com o TPM na nossa área de desenvolvimento, né, a gente chama de laboratório, é uma área
que desenvolve o produto, uma área totalmente diferente, é como se fosse uma outra fábrica, então começamos a trabalhar lá também, um desafio para nós levar a metodologia para lá e tem dado um resultado muito bom nessa área. E em 2019, né, seguimos ampliando a EMA, um ritmo já um pouco mais devagar, com menos máquinas e máquinas mais importantes. Então, hoje a gente está com 104 máquinas, 106 agora, passando pelo programa, né? Então, reduzimos um pouco essa velocidade, né? E procurando dar mais, como a gente fala, o tiro certo, né? Começamos a falar em gestão de ativo, em RCM, entramos com um projeto de mobile na manutenção, então a manutenção também começou, né, a tomar um corpo, a própria engenharia de manutenção, olhar um pouco mais para frente, né, em gestão de ativos. Começamos esse trabalho do TPM School, né, criar esse ambiente, que nem eu comentei lá no início, e criamos a nossa segunda turma de auditores, né, para nos ajudar. Hoje nós temos em torno de 35 auditores internos, né, auditores e multiplicadores que nos ajudam. Então essa é uma breve linha do tempo, assim, bem resumida aí do que a gente fez nesses 5 anos dentro da organização. Aqui alguns reconhecimentos do programa, então do portão para fora, né, a gente já teve alguns reconhecimentos aí, SIC, em Porto Alegre, participamos de congresso, enfim, vários cases aí, né, que apresentamos já, então o programa, né, isso demonstra que o programa tem um peso, tem um reconhecimento fora da empresa muito importante, né, a gente recebe bastante visita, faz bastante visita também, né, busca esse conhecimento, né, busca ver outras empresas como que o pessoal está fazendo. Falar um pouquinho de governança, né, então como que a gente mantém o programa? Esse é um ponto bastante importante aí. Hoje a gente tem aí representado nesse triângulo aí o nosso chamado comitê diretivo, né, onde a gente tem desde a participação do diretor da empresa, né, como o sponsor principal, os gerentes, né, os 2 gerentes industriais, o papel do engenheiro TPM, né, e o papel dos responsáveis por pilares. Então, a gente tem os comitês dos pilares de autônoma, de planejada e de educação e treinamento, né? Então, esse pessoal forma o comitê diretivo, que se reúne lá a cada 2 meses, né, para passar esse reporte de como está, né, o que andou, o que não andou, o que precisa de recurso, né, e levar um status para a alta direção da empresa. E depois, eu não vou explicar aqui em detalhes, mas a gente tem toda uma série de rotinas, né, onde a gente trabalha, né, dentro de cada pilar. Então, o pilar de manutenção autônoma tem a reunião do pilar, né, e aí tem uma frequência para isso, hoje ela é mensal, tem os representantes de cada unidade, né, que reportam ali para o responsável do pilar de manutenção autônoma. Depois, né, tem as demais rotinas, então, dentro de cada unidade, dentro da organização, né, a reunião de implementação, a reunião do time, né, acho que o Luciano falou bastante aqui, né, sobre os times, sobre as ferramentas, né, então o que a gente usa é muito parecido, né, muito parecido com o que ele falou anteriormente, né, e está dentro dessas rotinas aí, que eu estou mostrando aqui para vocês. Da mesma forma, na MP, temos um responsável, né, pelo pilar, esse responsável, então, conduz a reunião do pilar de manutenção, tem a participação da liderança de manutenção, depois cada líder tem o seu reporte semanal lá para a equipe técnica, né, então a gente faz a informação percorrer toda a empresa, então desde a diretoria até chegar lá na operação, no corpo técnico, né, para que a gente tenha esse alinhamento. E da mesma forma em educação e treinamento é um pilar que está em implantação ainda, né, MA e MP já estão consolidados, educação e treinamento a gente vem trabalhando muito forte, 2019 foi um ano bastante forte, a gente trabalhou bastante com esse pilar, então ainda está um pouquinho mais enxuto aqui a estrutura, mas a gente trabalha semanalmente, aí também tem um comitê para isso. Essa é a nossa forma de governança do TPM dentro da organização. Aqui já comentei, né, bastante, mas então como é que é essa dinâmica de governança, né? Comitê diretivo, comitê dos pilares, a gente forma times da manutenção autônoma, né, os times de MA em cada máquina, que tem todo o seu ritual, colocar cartão, criar as lições de um ponto, aquilo que o Luciano comentou bastante, né, então não vou entrar muito nesse detalhe, porque ele já deu bastante dados aí para nós sobre isso.
Aplicação dos pilares da MP, então a MP tem os seus pilares, né? Nós trabalhamos com 9 pilares, vou passar rapidamente depois por eles também, né? Mostrando alguns resultados. As rotinas semanais e mensais de reuniões, né? Não tem como não ter reuniões, né? A gente precisa ter esse momento. Algumas são reuniões rápidas na frente da máquina, ali de 5, 10 minutinhos com o operador, para ver o que andou, o que não andou, olhar o resultado do IROG, do OE, o que foi feito, o que não foi feito, o que precisa ser tomado de ação, né? Então a gente tem isso para todos os níveis, né? Para todos os comitês, para todos os times, a gente tem uma rotina de reuniões que eles precisam cumprir. E auditorias, né? Nenhum programa a gente consegue manter se não tiver uma auditoria cíclica, né? Quem que está envolvido? Toda a empresa. Né? Então, hoje nós temos envolvido desde a direção, passando pela gerência, pela coordenação, pela liderança, operação, né? Assim como áreas de apoio e áreas corporativas a gente precisa envolver. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente tem todos envolvidos. E no final das contas, né, o que a gente quer com esse envolvimento, né? A gente quer promover essa mudança, ou criar essa cultura, né? Não sei se o termo certo é mudança aqui, né? Mas a gente quer criar essa cultura de cuidar do seu posto de trabalho, de cuidar da máquina, de ir em busca de um resultado. No final das contas, o que a gente quer com o TPM é isso, certo? Aqui, situação atual, bem rapidinho, ali no fundo, né, tem uma foto da nossa planta, né, e aqui alguns dados, então, alguns já comentei. Hoje a gente tem em torno de 100 máquinas certificadas dentro do Parque Fabril. O total de máquinas hoje é em torno de 1.700, tá? Então, essas 100 máquinas aí, né, se for olhar um percentual, não é muito alto, mas são máquinas extremamente importantes, são máquinas classe A, ou são máquinas únicas, né, ou são máquinas estratégicas para a organização, né, então são máquinas importantes que a gente trabalha, né, não tem como abraçar tudo, então, em torno de 100 máquinas, são máquinas muito importantes para a organização. As nossas oficinas, então, falando de manutenção planejada, nós temos 6 oficinas dentro da planta. A gente também tem uma classificação para elas, né? Então a gente, né, criou uma classificação ouro, prata e bronze, né? E tem o selo berinjela também. Graças a Deus não tem mais nenhuma com berinjela, né? Então a nossa última auditoria aí nós tivemos 4 no nível ouro, né? Que é acima de 90% de atendimento dos critérios da auditoria, uma prata e uma bronze, né? Entre 80 e 90 e a bronze entre 70 e 80%. O nosso pilar de educação e treinamento, então, ele ainda é um piloto, né? A gente está aplicando numa área piloto, adquirimos um software esse ano, já estamos colocando esse software rodar, já começou a dar resultado na área piloto, resultado bastante interessante, inclusive medindo em cima de OE, medindo em cima de quebras, então já se mostrou um pilar muito eficiente, e agora o desafio nos próximos 2, 3 anos é ampliar isso para toda a organização, né? Mas é um pilar que ainda está em desenvolvimento. Hoje, envolvidas diretamente com o TPM na planta, a gente tem em torno de 600, um pouco mais, aí 700 pessoas, tá? A planta hoje são 2.500, 2.400 funcionários, a gente tem em torno de 600 já envolvidos com a TPM. E aplicamos aí mais de 5.000 horas já de treinamento, né? Enfim, para todo esse público aí envolvido. Vou falar um pouquinho de resultados, tá? Então, começando pela manutenção planejada, também vou ser bem rápido aqui, para a gente não se alongar muito, mas alguns resultados aqui focando os pilares. Então essa é a casinha, né, do pilar de manutenção planejada, ele também tem vários pilares ali dentro, a gente trabalha com 9 pilares, né, 8 que aparece ali, mais um pilar de padronização das oficinas. Alguns resultados bem rapidamente aqui do que a gente teve, né, então olhando disponibilidade toda, geral, né, da empresa, a gente estava em 2016 com 94%, 95%, em 2018 a gente já chegou a 97%, esse ano já foi um pouquinho mais, eu não tenho esse dado aqui, então um aumento de disponibilidade, começamos a controlar da on-time, fizemos toda a revitalização da classificação ABC, envolvendo todas as áreas, muito forte a produção, né,
que essa era uma classificação que tradicionalmente era feita só pela manutenção, então hoje é algo bem conhecido pela gestão, né? O que que é máquina A, o que que é máquina B, o que que é máquina C, tem critérios para isso, né? Definição de indicadores, então revitalizamos todos os indicadores da área de manutenção. Começamos a fazer análise de causa raiz, né? Por que que a máquina quebra? Claro, não dá para fazer em 1.700 máquinas, então são algumas máquinas que estão passando pelo programa, ou máquinas A, né, com paradas hoje acima de 2 horas, né, e aí escalou essa análise, né, se for necessário, até o nível de gerência, mas a gente tem que fazer uma análise bem feita, tem que tomar ação, e depois verifica também se essa ação realmente foi eficaz, tá? Pilar 3, né, a parte de estrutura, remodelamos toda a estrutura da manutenção ao longo desses 5 anos, né, desde engenharia, a criação de oficina central, a modificação das oficinas de fábrica, né, reestruturação da liderança, da gestão, enfim, centralização de preventivas, fizemos várias mudanças aqui. No pilar 4, né, na parte que fala de lubrificação, destaco aqui, né, a gente tem todo um sistema de recuperação de óleo, isso também gerou um save aí de 200 mil por ano, né, em recuperação de óleo hidráulico, né, a gente tem muita prensa hidráulica na nossa área Fabril, então a gente conseguiu trabalhar bastante em cima disso, tem um saving interessante aí. Pilar 5, peças de reposição, também um trabalho fantástico aqui feito nos nossos estoques, né, de manutenção, desde a unificação dos estoques, que eram todos estoques paralelos, hoje a gente tem tudo dentro do ERP, dentro do SAP, análise e qualificação do estoque, criamos um showroom de peças sem giro, né, cada 6 meses a gente faz um showroom que está ali na foto do lado, então a gente tira essas peças do estoque, coloca numa sala, faz toda a galera de manutenção, liderança passar por lá, avaliar essas peças, né, e a gente se surpreende a cada vez que faz esse trabalho. E já conseguimos, né, uma redução muito importante no valor de estoque, né, de manutenção. Não tenho agora o número exato aqui, mas a gente pode até conseguir depois esse número também. Pilar 6, né, que fala da custo, né, custo de manutenção. Então, criamos o top 10, né, qual é as máquinas que mais gastam, a gente monitora isso todo mês, faz mensal, faz acumulado, abre esses custos, então, até o nível de subequipamento, né, então o sistema nos permite isso, e a gente, né, tem por prática, né, cada oficina, cada unidade de negócio dentro da empresa, pelo menos uma máquina tem que fazer análise e tomar uma ação para que aquele custo não volte a acontecer. Então, também outra prática muito importante, né, que a gente trabalha dentro desse pilar aqui. Na questão de preventiva e preditiva, então também remodelamos toda a nossa área de preventiva, né, desde mudança de planos, né, hoje a gente traz planos de manutenção completos e detalhados, com tudo que o técnico precisa, estruturamos a área de PCM, né, tínhamos, né, uma pessoa, meia pessoa no passado, hoje a gente tem em torno de 3, 4 pessoas atuando como PCM, né, colocamos a preventiva atuando em 3 turnos, né, a gente historicamente sempre tinha a preventiva no turno do dia, então conseguimos colocar essa galera distribuir nos turnos, né, isso nos deu um up aí na questão de atendimento ao cronograma da preventiva, em disponibilidade de horas, disponibilidade de máquina para fazer a preventiva. No pilar 8, né, que é a parte de habilidades, né, então criamos a matriz de habilidades, né, colocamos todos os técnicos, né, de manutenção, né, bom, então eu sou técnico mecânico, o que que eu preciso, quais as habilidades que eu preciso, como que eu tô, pela avaliação do meu gestor, e isso gera um gap, né, e aí esse gap tem que ser tratado, né, então a gente também o ano passado conseguiu evoluir bastante com essa matriz, né, conseguimos evoluir em várias habilidades aqui que a gente tinha deficiência, conseguimos tratar, a gente não consegue todas, logicamente, mas as mais importantes são priorizadas e são tratadas com treinamento, com participação em eventos, enfim, né, com estágios dentro da própria área, dentro da própria empresa, né, então, um técnico que está na fábrica vem para a área de automação. Então, tem várias ações, né, que saem aqui desse pilar. E o 9º pilar, a questão de padronização das oficinas. Então, a gente fez toda essa padronização visual para encontrar as ferramentas mais fácil, demarcações, né, que a nossa área de manutenção, no passado, era uma borracharia, né, perdão da palavra, mas era bem ruim. Então, hoje, ela está assim,
não está no estado da arte ainda, né, João, mas tá muito melhor do que foi no passado, né? Bom, gente, esse aí foi rapidamente assim os resultados de MP. Tem muito mais, tá, dentro da manutenção planejada. Eu procurei colocar alguns aqui porque o tempo é curto. Falando um pouquinho de manutenção autônoma, então, né? Ali a casinha da manutenção autônoma. Um detalhe importante, eu não sei as demais empresas, mas nós trabalhamos só com 3 passos da manutenção autônoma, né? Fizemos uma capacitação inicial e depois trabalhamos com passo 1, passo 2, passo 3, né? A metodologia, né, original lá tem até 7 passos, né? A Frase optou por trabalhar com esses 3, né? Então, faz a recuperação da máquina, trabalha as melhorias e depois define os padrões e mantém o que a gente alcançou. Então, por isso que a gente desenha uma casinha um pouco mais simplificada aqui. Bom, resultados. Aqui eu tenho algumas máquinas, essas 2 que eu tenho aqui são máquinas piloto, são as máquinas que começaram lá em 2015. Então aqui tem uma foto do antes e depois. Essa máquina, ela faz aplicação de cola na pastilha de freio, né, para depois receber o material de fricção. Então, era uma máquina que tinha muito vazamento, tinha algumas quebras demoradas, tinha uma série de problemas aqui, né? Aqui, então, tem as fotos, né? Aqui a parte interna, né? Onde vazava muita cola, essas correntes quebravam, o operador tinha dificuldade de regular, e aqui do lado não aparece muito bem, né? Mas a máquina já bem diferente, né? Acho que essa foto aqui mostra mais. Essa aqui, então, é a parte interna da máquina, né? Ali na esquerda, no antes, tem 2 motores com 2 ventoinhas imaginárias ali, e aqueles dois negócios que estão ali, pessoal, não é pinico, tá? Aquilo ali era a tampa do motor que tinha caído, tá? Então, esse é o cenário quando a gente encontrou a máquina aí, né, no primeiro dia D que nós realizamos, né, quando a autônoma chegou lá, a máquina estava dessa maneira. Na direita ali, então, o pessoal, manutenção, trocou os motores, colocou uma proteção em cima, caso venha ter um derramamento de cola, mas até hoje, essa foto aí já tem uns 3 anos, né, a gente não teve mais problema, o pessoal fez todo um trabalho de vedação, um trabalho fantástico do time de autônoma, né. E aí, alguns resultados, então, dessa máquina aí. Saímos aí de um OE, né, um IROG de 58 lá em 2014, né, era a média do ano, passamos a 95, hoje está em 96, 97, da mesma forma a produtividade, né, tivemos um ganho aí de 450 peças ao homem para quase 1.700, está acima de 1.700 hoje. A disponibilidade física, né, ela não tinha tanto problema de disponibilidade de quebra, mas também tivemos um ganho aí de um ponto percentual na questão de disponibilidade. As quebras, né, tínhamos uma média aí de 6 quebras por mês, né, em 2018, aí, 2019 também foi um número muito parecido, 1,5 quebra por mês, né, assim como o MDT, né, que a gente saiu aí de 0,9 para 0,5, né. Investimento, né, a gente investiu aí um pouco mais de 100 mil nessa máquina e o retorno anual calculado aí em torno de 260 mil de retorno, né, só com essa questão das paradas aí, atendimento, né, da produção. Tem uma segunda máquina aqui, né, que a gente traz também uma máquina piloto, agora de uma outra área de blocos, né, fabricação aí de freio da linha pesada, então também é um misturador, né, que a gente chama, é uma máquina de 3 andares, uma máquina bem complexa. Fizemos toda uma alteração nessa máquina, né, recuperação, um trabalho fantástico aqui dos operadores, né, que deram várias ideias, aqui muito em segurança, o pessoal focou bastante em segurança, tivemos bons trabalhos aqui em segurança e ergonomia, né, nesse equipamento, né, então ali a parte superior também, né, segundo andar a gente tinha vazamentos nessa máquina, ali no chão na esquerda, se vocês conseguirem ver, a gente tinha aí muita matéria-prima que tinha vazado dessa máquina, vazava nesse dia aqui, precisamente tinha praticamente 2 sacos aí de matéria-prima ali que vazava. Essa máquina é aquela que quebrava a cada 11 horas que eu falei lá no início, tá? E na direita aqui, então, pessoal, manutenção aqui entrou forte,
com o projeto, né, mudou a forma de mancalizar esse sistema, enfim, alterou o projeto da máquina, a gente diminuiu um monte as quebras e os vazamentos e, consequentemente, as perdas desse equipamento. Também aqui o resultado, né, então, um salto aí no IROG também de 72 para 84, hoje essa máquina vem aí nos 85, 86, produtividade da mesma forma, né, de 380 para 470, manutenção, aqui sim, manutenção apareceu bastante, né, então nós tínhamos uma disponibilidade física geral aí no mês, né, de 93, pulamos aí para 99, então um salto bastante grande. Essa máquina tinha uma média de 45 quebras, né, em 2018 performou na média de 3 por mês, e o MDT, né, que era 0,6, aqui a gente esperava, né, que ele caísse, né, até o gráfico ali está dizendo para ele ir para baixo, e ele não caiu, ele aumentou, né. Por quê? Porque aqui a gente trabalhou nas pequenas paradas, né, então hoje eu não tenho mais 45 paradas de 0,6, né, eu tenho 3 de 0,9, né, o que é bem melhor, mas aquelas paradas maiores ainda continuam acontecendo. Investimos aí em torno de 120 mil nessa máquina, né, para fazer essas alterações, essa mudança de projeto e recuperação de algumas coisas, né, e tivemos aí um retorno aí de mais de quase 500 mil no ano, né, o retorno dessa máquina, desde peças de manutenção e principalmente aquele vazamento, né, de matéria-prima ali que acabava indo fora, né, contaminava, a gente não podia usar, matéria-prima nobre, né, que está no início do processo. Aqui, resultados gerais, então, né, para a gente concluir, eu não tenho de todos os anos, tá, aqui comigo agora, mas consegui aqui de 2017 em diante, então, na média, né, a gente saiu de 68, foi a 74, né, 76%, 76,6% no último ano, ou seja, né, o incremento aí de 2018 para 2019, 2,2 pontos percentuais. Da mesma forma, a produtividade, né, no último ano aí a gente conseguiu 22 peças hora homem de incremento, a disponibilidade também, continuamos aumentando, né, 1 ponto percentual, e máquinas certificadas, né, a gente vem gradativamente, vem todo ano, vem aumentando, então entre 2018 e 2019 a gente certificou mais 28 máquinas, hoje a gente tem 100 máquinas certificadas na unidade. Bom, gente, da minha parte era isso, tá? Tentei compactar um pouco, fica aí o meu contato e fico à disposição. Perfeito, Jader, muito obrigado pela participação.